Olá, seja bem-vindo ao canal do Ano Literário. Hoje nós vamos entrar num assunto tanto quanto polêmico que está rondando a internet aí por esses dias, que é a adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes. Aí você me pergunta por que eu vou falar desta adaptação aqui, né? Porque muita gente me mandou o teaser desse filme que saiu agora esses dias. Também deu uma olhada no pôster, vocês estão vendo aqui. E eu queria comentar com vocês algumas coisas. Eu sei que o filme ainda não saiu e é um pouco contar com a sorte que a gente tenha uma boa adaptação dessa história, até porque várias adaptações de humor já foram feitas e nenhuma foi exatamente fiel à obra. Ou romantizou demais, ou não deu a devida característica que essa história precisava. E eu quero conversar com vocês sobre o livro para depois nós falarmos sobre essa adaptação que está vindo aí. Segura aqui a história. Primeiro, vamos entender o seguinte. A nossa autora em questão, Emily Brontë, ela foi uma autora muito diferente daquilo que estava circundando a literatura inglesa naquele período. Nós estamos falando do período vitoriano, ano literário ano 2, inclusive se dedica ao período vitoriano, e o nosso último livro lido e comentado foi O Morro dos Ventos Uivantes, então eu estou aqui com várias informações ainda quentes sobre esse livro para trazer para vocês hoje. E então, a gente tem uma literatura vitoriana, e esse livro foi publicado em 1847. Em O Morro dos Ventos Uivantes, a gente vai ter muito forte a presença da violência, né? Tudo aqui é muito violento. A gente tem duas famílias, os Earnshaw, composto por o Sr. Earnshaw, o pai, e a mãe dessa família, e eles têm dois filhos, a Catherine e o Hindley. E aí um dia o Sr. Earnshaw vai a negócios a Liverpool e traz de volta com ele um menino. Esse menino, ele causa um pequeno caos nesse seio familiar. Por quê? Primeiro, porque ele não era esperado, a gente não entende qual a motivação do Sr. Earnshaw de adotar essa criança. Segundo, porque esse menino ele é muito diferente. E o que vai fazer com que Heathcliff, nosso menino aqui em questão, seja então tão diferente das outras crianças ali daquela casa é o fato de que ele vai ser um outsider, né? Ele é esse menino que, mesmo sendo inglês, ele tem esse aspecto estrangeiro. E a gente tem toda essa história aqui contada para nós de fora, né? Primeiro, o primeiro quadro dessa história é narrado para nós pelo Sr. Lockwood, que no momento atual em que essa história está sendo narrada, é um locatário do Heathcliff. Ele alugou uma casa vizinha a Wuthering Heights, que é a propriedade do Heathcliff. E aí, o Sr. Lockwood vai, no primeiro capítulo aqui da história, está indo visitar o seu locatário, vai conhecê-lo pessoalmente, e aí ele vai entrar naquela casa, naquele terreno que é Wuthering Heights, e ele vai nos descrever todo esse ambiente, um ambiente muito severo, um ambiente muito hostil, um ambiente muito pesado, numa atmosfera muito fria, tá? Literalmente e metaforicamente também. E aí ele começa dizendo assim pra gente: o aposento e os móveis não seriam nada extraordinários se pertencesse a um fazendeiro rústico do norte, e aqui essa história se passa em Yorkshire. Na verdade, a Emily era de Yorkshire, e ela então descreve esse ambiente como sua casa natal. Já era uma região erma, né? Uma região com muitas charnecas. A gente não tem essa vegetação aqui no Brasil, então é difícil da gente fazer uma associação, mas eu vou colocar aqui uma imagem para vocês. Vocês imaginam assim, um grande prado, né, com morros não muito altos, né, então assim, cheio de colinas, né, com flores e folhas, é uma área até desértica, vamos dizer assim, mas que segue bem o clima daquela região. Quando é inverno, é uma região que neva, né? Então a gente tem essas estações bem marcadas. A gente está falando do norte da Inglaterra, tá? A casa, os móveis, aquele ambiente eram bem comuns e característicos daquela região do norte, ele continua dizendo. O fazendeiro, que poderia ter um semblante teimoso e membros rijos realçados por culotes e polainas.
Tal indivíduo, sentado em sua poltrona com sua caneca de cerveja, espumando na mesa redonda à frente, pode ser encontrado em qualquer raio de 5 ou 6 milhas entre estas colinas, se você fizer sua visita na hora certa depois do almoço. Mas o Sr. Heathcliff forma um contraste singular com sua residência e seu estilo de vida. Seu aspecto é o de um cigano de pele escura, e suas roupas e seus modos os de um cavalheiro. Então, página 2 aqui da história, a gente tem essa descrição do Heathcliff e nada mais é dito sobre a sua aparência física. A não ser que, em determinados momentos de sua vida, ele fica bem mais rude, com uma aparência bem mais embrutecida, e depois ele passa um tempo fora de Wuthering Heights, e quando ele volta com esse aspecto de cavalheiro, embora os seus olhos continuem com aquela mesma expressão de fera que ele sempre teve. Então, no primeiro momento, essa história é contada pelo Sr. Lockwood, que tem ali um certo contato com as pessoas que moram em Wuthering Heights. Todas essas pessoas, como eu disse para vocês, hostis, violentas, embrutecidas, a começar pelo dono da propriedade. Acontece que o Sr. Lockwood fica preso em Wuthering Heights por causa de uma nevasca, e aí ele vai dormir no aposento, inclusive ele é super maltratado pelo Heathcliff, que não queria que ele ficasse ali e tal, mas ele ficou preso. A empregada da casa dá a ele um lugar para dormir num dos quartos, e antes de dormir ele começa a ver ali o que tem naquele quarto, e ele encontra alguns diários pertencentes a Catherine Linton, Catherine Earnshaw e Catherine Heathcliff. 3 nomes para uma pessoa só. Ele vai saber posteriormente que nós temos uma Catherine Heathcliff naquela casa. Mas será que aqueles diários eram dessa moça? A gente não sabe, né, a quem pertenciam esses diários. E ele vai começar a ler. E ele vai começar a ler sobre o dia a dia de jovens que viviam ali naquela casa e de como o Heathcliff e a Catherine tinham um certo tipo de intimidade, mas uma amizade praticamente de irmãos, tá? Não vamos passar disso. E como eles eram, principalmente ele, era maltratado pelo irmão dela, o Hindley. Vejam só, eu disse para vocês, eu usei o termo outsider aqui para o Heathcliff. Ele é esse estrangeiro, principalmente porque ele vai diferir da casa, não só pela sua aparência, porque é só nesse momento aqui que essa aparência ela se torna uma coisa peculiar pra gente, ela vem pra frente. Mas, no mais, a gente vai entender que o Heathcliff ele não vai ser aceito pelo Hindley Earnshaw, porque ele se torna o preferido do Sr. Earnshaw, mas muito mais pela sua manipulação dos fatos do que pelo fato de ele ser maltratado, ou pelo fato de ele ser de pele escura, ou por ele sofrer preconceito e tudo mais. A gente, num certo momento, quando a gente lê esses diários aqui, a gente tem uma pena do Heathcliff, meu Deus, coitado, sofria, apanhava, era chicoteado e tal. A própria Catherine também sofria muito na mão do irmão, mas o que a gente vai entender mais na frente um pouquinho, quando a narrativa muda de lugar, né? E a gente vai ter depois a narrativa sendo contada para nós pela Nellie Dean, que era uma agregada da família Earnshaw e que viveu durante toda a história contada aqui nesse livro lá, né, junto desses personagens centrais. Então, ela que agora mora na granja vai contar para o Sr. Lockwood o que aconteceu de fato ali com aqueles personagens que ele conheceu naquela casa. Mas, antes de o Lockwood voltar para a granja, o que vai acontecer é que depois que ele lê esses diários, ele dorme, ele tem um sono muito agitado. Ele primeiro tem um pesadelo de que ele está andando ali pela região e ele entra na igreja e ele começa a escutar o sermão de um pastor, e esse pastor começa então a pregar sobre a passagem do evangelho falando sobre 70 vezes 7. Só que há uma perversão
da interpretação dessa passagem. Depois começa um motim entre os membros daquela assembleia para linchar o Lockwood. Então ele fica um pouco acuado ali, não reage àquela situação e aquilo ali vira um verdadeiro caos. Eles começam a se bater uns aos outros, a situação degringola bastante até que ele acorda. Primeiro pesadelo, tudo bem. Depois ele volta a cochilar e aí a gente tem uma passagem marcante aqui nessa história que enquadra todo esse livro de forma geral. Quando a gente termina a história, a gente tem que voltar a esse pesadelo aqui do Lockwood no começo para que a gente possa entender mais ou menos essa história. Então, o que vai acontecer é o seguinte, vai começar a escutar uma batida muito insistente na janela. E aí ele acorda e vê que é um galho, né, que tá batendo. Lembra que tá tendo uma tempestade feroz lá fora. E então esse galho tá batendo na janela e aquilo ali começa a irritar o Lockwood. Pensa, se a pessoa já não tá dormindo bem, teve um pesadelo, acorda com aquele barulho, tudo bem. Aí ele, né, tenta dormir de novo, mas o barulho continua, então ele meio que enfurecido com a situação, quebra, ele tenta abrir a janela, mas a janela tá trancada, né, presa ali. Então ele quebra o vidro com o próprio punho e tenta puxar o galho, né? Quebrar o galho. Quando ele coloca a mão para fora da janela, outra mão segura a sua. Olha só. E essa voz insistente que fica falando com ele, segurando ele, é um choro, na verdade, de uma mulher. E ela pede para entrar. Por favor, me deixe entrar. Eu estava perdida nas charnecas. Há 20 anos eu tento voltar e não consigo. E aí ele pergunta quem tá falando e ela responde, eu sou Catherine Linton. Na hora, o Lockwood fica assim, Catherine Linton? Mas eu vi esse nome. Ele lembra de ter visto o sobrenome Linton, mas ele viu muito mais vezes repetidas o nome Earnshaw. E na hora ele pensa, por que ela não é Earnshaw? Né? E aí ele, né, com violência, ele volta o braço dele e ele, né, aquela agitação, acaba acordando o Heathcliff. E quando ele chega lá, que o Lockwood conta para ele vê uma cena que o impressiona muito. Ele vê Heathcliff dizendo, meu amor, Catherine, meu amor, volte, pode vir, entre. Né? Então a gente tem ali aquela situação, né, meio tensa. E aí depois que ele volta para casa dele, bem doente por causa dessa nevasca que ele pegou, ele vai pedir então a Nelly Dean que conte a ele quem é Heathcliff, quem é Catherine, quem são aquelas pessoas, para que ele possa entender ali o panorama que ele viu, mas não entendeu absolutamente nada. Então a gente vai conhecer a história, né, desde o começo dos nossos personagens principais. Então, como eu disse para vocês, o Sr. Earnshaw trouxe Heathcliff para casa, vindo de Liverpool, era um menino que estava andando, né, pelas ruas, mendigando, com fome, com frio, e ele se apiedou daquela criança e trouxe para casa. A gente não sabe o sobrenome, o próprio nome dele, porque esse nome ele recebe na casa dos Earnshaw. A gente não sabe quem são seus pais, ninguém sabe de onde ele veio, é um menino que fala muito pouco, certo? E o próprio Sr. Earnshaw, quando tira ele, assim, né, ele tá enrolado no casaco do Sr. Earnshaw, porque estava muito frio nessa região, nessa época, ele diz que parece uma coisinha do diabo, né? Essa é a expressão que ele usa. E a gente vai ver, então, que aquela família que já não era muito funcional, tá? A gente não tem relações funcionais entre os Earnshaw em momento nenhum dessa história, vai, então, com a presença desse novo elemento, né, piorar bastante. Como eu disse para vocês, ainda criança, então a gente tem uma Catherine com mais ou menos 6 anos, um Hindley com 11, 12 anos, e a gente tem ali o Heathcliff no meio deles dois. Talvez o Heathcliff deva ter uns 8, 9 anos, mas a gente não tem certeza disso. Enquanto o Sr. Earnshaw era vivo, o Sr. Earnshaw vai considerar o Heathcliff como um filho, e um dos seus filhos preferidos, porque os próprios filhos dele, ele não trata tão bem quanto trata o Heathcliff. Mas lembrem que eu disse para vocês, Heathcliff não era fluxicheiro. Aliás, não tem nenhum personagem nesse livro que seja fluxicheiro, mas a gente tem aqui uma construção interessantíssima de um personagem que vai trazer para nós
mais um arquétipo do que um personagem que a gente possa olhar e dizer assim, bom, ele parece, né, ele parece comigo, ou parece com alguém que eu conheço, ou ele lembra algo que eu já fiz, ou que eu deixei de fazer. Não, gente, a gente não consegue nenhum tipo de identificação com nenhum desses personagens aqui em Humor dos Ventos Vivantes, porque a proposta dele não é que você veja isso como um espelho, mas você entenda as sombras que percorrem todo esse livro. E a maior sombra que nós temos aqui é o próprio Heathcliff. Ele é o homem que foi cercado a vida inteira por violência e ele repassa essa violência. Quando o Sr. Earnshaw morre, que o Hindley assume a propriedade, ele então torna a vida do Heathcliff um inferno. Ele tinha ido estudar fora, quando o pai morre ele volta. A essa altura a Kathy deve ter uns 12, 13 anos, então o Heathcliff deve ter uns 15, 16. Desculpa se eu estiver fazendo as contas erradas, mas esse aqui é mais uma conta de cabeça, assim, meio que eu faço, do que realmente é dito no livro, tá? Então, o que a gente vai entender é que o Hindley vai, então, agora se vingar, né, daquele rapaz que foi, então, o motivo dele ter sido preterido pelo pai. Tá? Então, a gente vai ter então, o Heathcliff sendo tratado agora como um criado da casa, sendo espancado, deixado sem comer. Inclusive, é uma coisa muito recorrente nessa obra, que as pessoas não dormem bem, têm muitos pesadelos, passam muitos dias sem comer. Então, são pessoas que deixam seus corpos muito maltratados, sabe? Então, a gente vê essa questão... como eu disse para vocês, eu vou usar essa palavra aqui muitas vezes, há uma violência muito grande nessa história. Então, o que acontece é que, quando o Hindley assume a casa, ele e a Kathy, né, o Heathcliff e a Kathy agora vão ainda mais ter uma identificação, porque os dois sofrem ali na mão daquele pequeno ditador que é o Hindley. E a Kathy e o Heathcliff, como eu disse para vocês, têm uma ligação muito forte, que a gente vai entender aqui nesse livro, como eu disse para vocês, tudo é muito arquetípico. Então, a gente vai entender aqui mais como um duplo. Eles são um duplo um do outro. Na literatura, quando a gente usa essa expressão, a gente quer dizer que um é um reflexo do outro. A gente se olha no espelho, vocês imaginam aqui comigo, a gente não vê a nossa própria imagem real, a gente vê a nossa imagem real mais invertida. O Heathcliff e a Kathy, eles são como se fossem metades do mesmo fruto. Certo? Então, há essa identificação de almas muito grande entre eles. Como o Heathcliff é esse outsider, né, essa sombra, né, dentro desse livro, a gente vai ver que a Kathy, ela vai querer ter essa mesma selvageria, que ela vai chamar muito desse livro de como liberdade, mas é quase como se fosse uma selvageria que ele tem. Só que, né, acontece um evento nesse livro que vai mudar um pouco a percepção dela a respeito de si mesma. Ela vai conhecer, então, os vizinhos que moram, então, na Grande dos Tordos, e ela vai conhecer, então, uma família muito mais refinada, muito mais elegante, uma família, né, que tem uma finesse que ela não tem. Ela perdeu a mãe um pouco depois que o Heathcliff chegou na casa. Ela foi criada só no meio daqueles bichos, né, feito homens que conviviam com ela. Então, ela não tem esse porte, essa elegância. Então, quando ela conhece aquela família, que também é composto por um menino e uma menina, o Edgar e a Isabella, então ela se deslumbra com aquela aura, né, de elegância e sofisticação, e ela então se passa a ser um pouco mais refinada, um pouco mais fina. Ela é mordida por um animal. Quando eles estão ali vigiando a casa, meio que bisbilhotando, ela é mordida por um cachorro, uma mordida até bem violenta, então ela vai ficar na casa para ser tratada ali durante algum tempo. Quando ela volta para a casa dela, ela tá totalmente diferente. Né? Então, Heathcliff fica muito transtornado quando ele vê aquela Kathy bonita, elegante, bem vestida, enquanto ele está parecendo um bicho do mato. Lembra que eles são adolescentes aqui, então
as visitas aos Linton, né, que são os que moram lá na casa da granja, a visita aos Linton, a vinda dos Linton para cá, para ali, para Wuthering Heights, para visitar a Catherine, tudo isso vai fazendo com que o Heathcliff agora se sinta ainda mais, além de odiado pelo Hindley, também preterido por aquela pessoa que era a metade dele. Então ele vai ficar muito mais revoltado, muito mais inseguro. Só que a gente tem uma questão a respeito do Heathcliff que é muito interessante, e o texto de apoio aqui dessa edição da Penguin faz uma observação que eu acho muito interessante, que é o seguinte: ele vai dizer assim: o que faz de Heathcliff um foco tão adequado para projeções alheias é o mistério que o circunda. O desconhecimento sobre seu passado, sua insensível dificuldade de se comunicar e a capacidade quase mágica de se refazer durante a ausência de Wuthering Heights. Então vejam, ela faz aqui uma observação que eu acho fantástica. Ela diz assim: sua insensível dificuldade de se comunicar. Ou seja, o Heathcliff é uma pessoa que não sabe dizer o que sente, ele não tem vocabulário, ele não tem bagagem para dizer o que ele está sentindo, ele não tem noção daquilo que ele está sentindo para poder expressar em palavras. Então isso é muito, muito, muito marcante na história aqui em Wuthering Heights, porque vai chegar um momento, enquanto o nosso querido Edgar Linton vai visitar a Catherine, e vai haver um confronto até físico entre o Heathcliff e o Edgar, e aí o Heathcliff fica muito enciumado daquela relação da Cathy com o Edgar, e aí um dia ele escuta a Catherine dizer a seguinte coisa para Nellie, que o Edgar pediu em casamento. E aí ela vai perguntar se ela aceitou, e ela vai dizer que sim. Só que o que a Catherine não sabe é que o Heathcliff está escutando essa conversa. Tá? A Nellie sabe que ele tá escutando, mas a Catherine não. A Nellie vai perguntar a ela se ela o ama. E ela diz: claro que eu amo. Quem poderia não amar? E aí ela começa a explicar algumas coisas aqui para Nellie a respeito dessa futilidade que ela sente em relação a Edgar. Mas, mais na frente, um pouco ainda nessa conversa, o Heathcliff sai da conversa, né? Deixa de escutar a história, assim que a Cathy diz que vai casar e que o ama, ela começa a dizer que teve um sonho, e nesse sonho ela estava no céu. E ela era infinitamente triste no céu, porque o céu era tedioso. E ela começa a chorar. Chorar, 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 espernear, até que os anjos não aguentam mais e a expulsam do céu. E ela vai voltar para a Terra. E aí, quando ela vê que está em Wuthering Heights, ela fica imensamente feliz. E ela começa a aprofundar essa história aqui para Nellie, o que é, assim, um pouco perturbador para a gente entender, mas a gente vai entender bem o que é o sentimento, a relação da Catherine com o Heathcliff nessa explicação que ela vai dar aqui para Nellie. Nesse momento, o Heathcliff não está mais escutando o que ela diz, e ela diz o seguinte: meu amor por Linton é como as folhas do bosque. Estou ciente de que ele mudará com o tempo, assim como o inverno muda as árvores. Meu amor por Heathcliff se parece com as rochas eternas que ficam embaixo. Elas não são uma fonte visível de deleite, mas são necessárias. Nellie, eu sou Heathcliff. Ele está sempre, sempre em minha mente. Não como um prazer, mas como eu mesma. Por isso, não fale mais a nossa separação. Certo? Então, veja que a própria Catherine explica para a gente a dimensão desse sentimento. Mas isso não foi o suficiente. O Heathcliff não escutou essa declaração e ele então vai embora, ele parte daí e volta 3 anos depois. A Catherine fica muito arrasada com a partida dele. Ela não sabe por que ele foi embora, ela não entende o que aconteceu. Ela adoece. Nessa noite tem uma tempestade terrível, que é interessante porque nesse livro, sempre que acontece alguma coisa, um evento climático acompanha. E aí ela fica muito doente, porque ela fica esperando ele na chuva, mas ele não volta. 3 anos depois, ela já está casada com Edgar Linton, ela está vivendo lá na granja, e então ele volta, certo dia, totalmente diferente.
o Heathcliff volta, vai viver lá em Wuthering Heights, ele vai, né, começar a financiar os vícios do Hindley, né, jogos, bebidas, então ele perde tudo para o Heathcliff. Perde a propriedade, perde os seus bens, ele acaba deixando com que o filho, o Harrington, seja criado ali sob influência do Heathcliff, porque o Hindley não é mais uma pessoa funcional. E aí, né, o Heathcliff começa, quando ele volta, né, depois desses 3 anos, ninguém sabe para onde ele foi, a existência fora ali daquelas propriedades, são coisas totalmente inexplicáveis pra gente. O mundo é aquele microcosmo ali de dentro daquelas 2 propriedades, tá? Então, quando ele volta essa pessoa modificada, elegante, bonita e tal, mas, como eu disse pra vocês, a Nelly comenta pra gente que ainda existe aquela fúria no olhar dele, e ele começa a executar a sua vingança. A vingança dele tem 2 alvos, o Hindley, Earnshaw, e o Edgar Linton, que, na opinião dele, foi o responsável por ter afastado a Cathy dele, né? O Heathcliff, ele vai caminhar dentro dessa espiral de ódio, e quem tiver ao redor entra dentro dela, né? Então, a questão de fazer com que o sentimento dela tenha que ser dividido entre o desejo de ser aquela pessoa que vive livremente pelas charnecas em Wuthering Heights, junto da sua alma gêmea, que é o Heathcliff, e o fato de ela ser uma mulher casada e ter que viver naquela situação mais refinada na granja, faz com que a Cathy tenha um colapso emocional, e aí, com o tempo, a doença dela piora e ela falece. Só o que a gente não sabe é que, e não fica muito claro no livro, viu, gente? Isso é muito interessante. Ela vai falecer no parto, ela estava grávida, então ela tem uma filha, que é a Catherine também, e essa menina vai ser criada, então, pela Nelly e pelo pai, o Edgar Linton. Então, a gente vai ver que ela também, depois, vai acabar sendo cooptada nessa espiral de vingança, que vai passar agora para a 2ª geração dessa família. O Heathcliff, por si, se casa com a irmã do Linton, a Isabella, também como uma forma de vingança, como para vocês, todo mundo entra nesse tornado violento. E aí, eles têm um filho, só que a Isabella, com o tempo, ela fica essa pessoa amarga, violenta também por causa dessa convivência. Ela entende que ela é uma vítima dessa vingança. Ela foge para se casar, mas eu acho que a coitada, no primeiro dia de casamento, ela já se arrependeu, ela entendeu qual era o propósito dela dentro desse xadrez que o Heathcliff fica movendo. E aí ela vai embora, exilada, longe de casa. Ela tem esse filho, 6 anos depois ela falece também, e aí essa criança volta para morar na granja, mas quando Heathcliff sabe, né, que o filho dele voltou, ele, né, manda o menino de volta para Wuthering Heights, com um objetivo só. O filho dele é o herdeiro de tudo ali, porque o Edgar Linton, que é o chefe da família, teve uma filha mulher e ela não vai poder herdar a propriedade. Então, quem vai herdar é o próximo homem da família, que no caso é o filho do Heathcliff, né? Então, ele usa esse menino, que é um menino de complexão frágil, mimado, assim, sabe? Eu acho que é um dos personagens mais insuportáveis que a gente tem nesse livro. E esse menino, então, acaba trazendo a prima, Cathy Linton, agora, para essa espiral junto com ele. Então, a gente vai, né, no desenrolar final da narrativa, ver como essa 2ª geração, o Harrington Earnshaw, o Linton Heathcliff e a Catherine Linton, eles vão agora responder a essa violência. E o que é mais interessante é que a gente tem aqui personagens que vão entender, né, que para encerrar esse ciclo de violência familiar, a melhor resposta é o amor. Fazer uma aliança, mas uma aliança de amor, né, que vai, então, encerrar esse ciclo de violência. Quando o Heathcliff percebe, então, que a vingança dele não tem mais para onde correr, porque todos aqueles personagens já morreram
depois da Catherine morre o Hindley, e anos depois morre o Edgar Linton, então a gente vai ter, morre o próprio filho do Heathcliff, o Linton também, então a gente tem agora, né, um Heathcliff que não tem mais para onde correr com essa vingança dele, então é como se ele pudesse então se livrar de tudo aquilo, então ele corre atrás da sua própria morte, e um dia, em uma grande tempestade, a janela do quarto está aberta, aquela janela lá do começo da história, e na manhã seguinte, quando a Nelly vai lá ver o patrão, porque ele estava muito estranho nos últimos dias, não tinha comido direito, e ela viu do lado de fora que a janela dele estava aberta, então ela pensa, não, com certeza ele não está lá, porque senão ele teria se molhado todo e tal, e quando ela chega lá, ele está morto. Morto com uma expressão indecifrável, né? Um sorriso que não sai do rosto dele e ela não consegue fechar seus olhos, né? Então, a gente tem toda uma figuração aqui desse Heathcliff, que é um personagem bastante sombrio, como eu disse para vocês, ele é o arquétipo da sombra, né? Essa pessoa que realmente não quer a redenção. Se a gente fosse comparar o Heathcliff com outros personagens que são essa personificação do mal, vamos dizer assim, na literatura, a gente teria, então, o Satã lá do Paraíso Perdido, que é a pessoa que diz que prefere ser rei no inferno do que ser servo no céu. Então, esse orgulho muito forte ali, né? Então, o Heathcliff é um personagem que não busca, não quer a redenção, ele não tem um arco de redenção. Na verdade, ele tem uma formação ao contrário, uma formação invertida. Ele sobe na vida, ele muda de status social, ele fica rico, mas essa mudança não acompanha uma mudança interna. Pelo contrário, por dentro, ele fica ainda pior, ele fica ainda mais maléfico, ele é um homem violento, há muitas cenas de violência física aqui nessa história, então é interessante a gente ler esse livro para a gente entender o apelo dele, né? Porque ele realmente é uma história em que a gente tem camadas e camadas e é uma história muito bem escrita. Eu fiquei assim, triste pela morte prematura da Emily Bronte, que não escreveu mais nada depois de O Morro dos Ventos Vivantes, porque é uma história muitíssimo bem escrita, mas o que a gente mais entende aqui, talvez a mensagem mais interessante desse livro, é o que a gente faz na nossa vida com a dor que nos é causada. Qual é a resposta que a gente dá para essa dor que nos é causada? Então, é muito interessante a gente compreender essa história através dessa pergunta. E partindo, então, agora para a questão da adaptação que vai vir aí ano que vem de O Morro dos Ventos Vivantes, o que eu posso dizer é o seguinte. Primeiro, o texto de cinema, ele é um outro texto, ele não é um texto exatamente o mesmo texto literário, são linguagens diferentes. Dito isso, pelo que a gente pôde já ver, né, em teaser, etc., é que a proposta da diretora é totalmente diferente daquilo que a gente encontra em O Morro dos Ventos Vivantes. A gente não tem nenhuma linha nesse livro que remeta a algum tipo de sexualidade, sexualização, cenas mais picantes, etc. Nenhuma. Então, o que a gente tem muito aqui é a questão da violência. Relações violentas demais. Relações extremas. Muito amor, muito ódio. Esse livro não é um romance. Em nenhum momento a gente vai ter uma proposta de uma história de amor aqui. A gente tem uma história sombria, a gente tem uma história que vai nos causar uma impressão de estar o tempo todo em alerta, vigilante, a respeito daquilo que a gente não entende, aquilo que, como no começo da história, pode pegar o nosso braço pela janela. É uma leitura que vai exigir do leitor um certo enfrentamento de ver tudo isso que acontecendo nessa história e a gente entender que mais na frente, né, vão acontecer outros eventos, outras resoluções, e fica mais uma vez o questionamento de o que é que eu faço, quem eu sou daquilo que me é feito, né? Então, assim,
há respostas e respostas. A gente tem aqui personagens que vão responder de uma forma bruta, embrutecida, animalesca, vão ter personagens que vão responder de forma amorosa, usando uma espécie de trégua, vão ter personagens que vão colocar para fora realmente aquilo que existe dentro deles. Isso é o que é interessante nesse livro, porque ele vai nos dar uma percepção melhor a respeito daquilo que existe dentro de nós. É um caos, né, que exige uma espécie de transformação. Mas essa transformação ela pode ser negativa ou ela pode ser positiva. Isso vai depender muito da forma como você reage a isso. O que é mais interessante a respeito de Wuthering Heights é que essa obra ela não se fecha. Ela está sempre passível a interpretações. Eu não vou julgar o filme que ainda não saiu, mas pelo que a gente já pôde ver, a proposta não é a mesma proposta aqui, escrita por Emily Brontë. Espero que os espectadores desse filme saibam disso e saibam que o que eles vão assistir é uma coisa completamente diferente daquilo que eles vão encontrar nas páginas do livro. Então, nada melhor do que ler o livro para conhecer melhor essa história fascinante, surpreendente e emocionante que é O Morro dos Ventos Uivantes. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e eu te convido a ser um apoiador do Ano Literário. O primeiro link aqui na descrição é para o Apoia-se do Ano Literário. Nós estamos começando um novo projeto de leitura que é a Biblioteca Invisível e o nosso prólogo é com o Conde de Monte Cristo. No final agora de setembro já vai sair o primeiro vídeo aprofundado para os apoiadores e um vídeo aqui também no YouTube para você que me acompanha. Então, não esquece de deixar seu like, conferir aqui o site do Apoia-se para você entender melhor como se tornar um membro do Ano Literário da Biblioteca Invisível. Então, vejo você nos próximos vídeos e até mais.